Bom, gente, como tem sempre alguém me perguntando sobre as operações de divisão, eu resolvi fazer um vídeo com alguns exemplos que muita gente tem dúvida, quando que coloca vírgula, como que não coloca vírgula, quando tem vírgula no dividendo, quando tem vírgula no divisor, como é que é feito isso. Então, nós vamos fazer alguns exemplos aqui, tá? Então, o primeiro vai ser 504 dividido por 1,2. E aí, como é que a gente faz a divisão quando tem uma vírgula no dividendo? Vou trocar de cor aqui para ficar mais fácil de visualizar. Bom, quando a gente tem vírgula ou no dividendo ou no divisor, o que a gente tem que fazer? A gente tem que andar com as casas decimais até chegar no final do número. Porque quando a vírgula não aparece, é porque ela está aqui no final do número, né? Só que o número de casas que você vai andar no dividendo e no divisor tem que ser a mesma quantidade, senão vai alterar a divisão. Então, olha, a continha original é 504 dividido por 1,2. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou andar uma casa decimal no divisor. Então, para não alterar a divisão, eu tenho que andar uma casa decimal no dividendo também. Então, a continha que a gente vai fazer é 5.040, né, que era 504 dividido por 1,2. 5.040 dividido por 12, que dá o mesmo resultado de 504 dividido por 1,2, porque é como se eu tivesse multiplicado por 10 o dividendo e tivesse multiplicado por 10 o divisor, então não alterou a divisão. Então, sempre que a gente for fazer uma divisão e tiver casa decimal ou no dividendo ou no divisor, a gente tem que fazer isso primeiro antes de fazer a divisão, tá? Então, vamos lá. Agora, continha normal, tá? 5.040 dividido por 12. Então, vai ficar 50 por 12 dá 4, né? 4 vezes 12, 48, sobra 2. 24, desce o 4. Aí, agora, tem que descer de 1 em 1, né? Então, quando a gente começa a divisão, eu posso pegar mais de um algarismo, né? A quantidade de algarismos necessárias para fazer a primeira divisão. Então, 50 por 12 dá 4, que dá 48, sobra 2. Agora, a gente tem que descer de 1 em 1. Então, vai ficar 20, não posso descer o 40 direto, tá? Então, desce o 4, então vai ficar 24 dividido por 12, que dá 2, sobra nada. Aí, sobrou um zero aqui no dividendo, né? Quando sobra zero, porque agora o resto, não tem resto mais. Quando sobra um zero no dividendo, o que a gente faz com esse zero? A gente manda ele aqui para o quociente. Então, 5.040 dividido por 12 é 420, que é a mesma coisa que 504 dividido por 1,2, que dá 420, tá? Então, esse é o primeiro caso, quando a gente tem vírgula no divisor. Agora, vamos ver um outro caso. Deixa eu trocar de cor aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. A próxima operação é 715,3 dividido por 3,11. Então, aqui eu peguei alguns casos que geram mais dúvida, tá? Agora, a gente tem um exemplo que tem vírgula, né? Tem casa decimal, tanto no dividendo quanto no divisor. Aí, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente tem que andar o mesmo número de casas decimais. Então, olha, como aqui no divisor eu tenho duas casas depois da vírgula, se eu andar duas casas aqui, então aqui no dividendo eu tenho que andar duas também. Então, olha, era 715,3 dividido por 3,11. Andei duas casas no divisor, andei duas casas no dividendo. Então, vai ficar 71.530 dividido por 311. Aí, faz a divisão normal, tá? Como se não tivesse vírgula nem nada. Divisão normal. Então, vai ficar 715, né? Que é o primeiro número aqui que dá para dividir pelo 311. 715 dividido por 311 dá 2, que dá 622.
Aí subtrai, né? 5 menos 2 dá 3, 11 menos 2 dá 9, 93. Aí desce o 3, que agora tem que descer de 1 em 1, né? Desce o 3. 933 dividido por 311 dá 3, que dá 933 exato, né, gente? 311 vezes 3, 933, sobra nada. Aí sobrou um zero aqui no dividendo, né? Quando sobra o zero no dividendo, manda aqui para o quociente. Então, 715,3 dividido por 3,11 é 230. 230. Vamos ver outro exemplo. Mil setecentos e oitenta e dois dividido por 55. Agora, nesse exemplo, já não tem casa decimal nem no dividendo e nem no divisor, certo? Então, não precisa da gente igualar as casas decimais, né? Então, vamos dividir normal, olha. 178 dividido por 55, que dá 3. Aí aqui, gente, a gente tem que ir tentando mesmo, tá? Olha só, 50 vezes 4, se fosse 4 aqui no quociente, 50. Só os 50, nem é 55. 50 vezes 4 já daria 200, então já ia passar dos 178, né? Então, vamos testar o 3, ver se vai dar. 3 vezes 55 é 165, olha, é o mais próximo de 178, sem ultrapassar os 178, né? Então, 8 menos 5 dá 3, e aqui dá 1. 13. Desce o 2. 132 dividido por 55 dá 2, que dá 110. Sobrou 22. Aí agora, nesse caso, olha o que aconteceu. Não tem mais nenhum algarismo aqui no dividendo para descer. Então, o que a gente vai ter que fazer? Para continuar a divisão, eu vou ter que acrescentar um zero aqui no dividendo. Quando você acrescenta o primeiro zero no dividendo, tem que colocar uma vírgula no quociente. Então, esse é o caso que a gente coloca vírgula no quociente. Então, olha só. Em que situação é colocado vírgula no quociente? Quando não tem mais nenhum algarismo para descer e a gente acrescenta o primeiro zero aqui no dividendo para continuar a divisão. Quando eu acrescento o primeiro zero, eu coloco uma vírgula no quociente, ok? Então, 220 dividido por 55 dá 4, que dá exatamente 220, então não sobra nada de resto. Então, 1.782 dividido por 55 dá 32,4. Então, esse caso aqui é o caso de colocar a vírgula no quociente. Então, coloca a vírgula no quociente quando acrescenta o primeiro zero no dividendo, certo? Vamos ver outro exemplo. 4,08 dividido por 3,4. Olha, agora já tem vírgula no dividendo, vírgula no divisor. Então, vamos ver o que vai dar essa daqui. Então, a gente já sabe que antes de fazer a divisão tem que igualar as casas decimais, né? Então, eu vou andar duas casas aqui no dividendo, olha, para a vírgula chegar lá no final do número. Então, eu tenho que andar duas no divisor também. Então, vai ficar 408 dividido por 340. Aí, faz a divisão como se não tivesse a vírgula, né? Desde o início. Então, 408 dividido por 340 dá 1. Menos 340, vai sobrar 68. Aí agora, olha, não tem mais nada para descer aqui do dividendo. Então, eu vou acrescentar o meu primeiro zero, certo? Quando acrescenta o zero no dividendo, o que eu faço? Coloco vírgula no quociente. Então, vai ficar 680 dividido por 340, dá 2, que dá exato, e não sobra nada. Então, nesse caso, tem vírgula no dividendo, vírgula no divisor e o resultado aqui no quociente apresentou uma vírgula também, tá? Mas resolve da mesma maneira da primeira e da segunda, tá? Resolve ao mesmo raciocínio. Vamos ver outro exemplo.
5 dividido por 250. E nesse caso, como que nós vamos fazer? Então, olha só, aqui não tem vírgula, nem no dividendo e nem no divisor. Só que na hora que a gente vai começar a divisão, o 5 já não dá para dividir por 250, né? Então, nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou acrescentar o meu primeiro zero aqui no dividendo. Quando a gente acrescenta o primeiro zero, o que a gente tem que fazer aqui no quociente? Colocar vírgula, certo? Então, quando eu acrescento o primeiro zero no dividendo, eu coloco vírgula no quociente. Só que a parte que vem antes da vírgula, gente, em um número, é a parte inteira. No caso dessa divisão aqui, eu não tenho parte inteira, porque não tem nada antes da vírgula. Então, quando não tem nada antes da vírgula, a gente coloca um zero para representar que esse número não tem parte inteira, tá? Então, esse zero que é colocado aqui no quociente não tem nada a ver com esse zero aqui do dividendo, não, tá? Ele é só para representar que não tem nada na parte inteira. Então, colocou um zero no quociente, a regrinha coloca zero, desculpa, no dividendo, a regrinha coloca vírgula no quociente, ok? Então, vai ficar 50 dividido por 250. Ainda não dá para dividir, 50 não dá para dividir por 250. Aí, nesse caso, eu já vou ter que acrescentar um outro zero na frente desse primeiro zero que eu acrescentei. Então, quando você acrescenta um zero no dividendo, e mesmo acrescentando zero, não dá para fazer a continha, não dá para dividir, e eu tenho que acrescentar um outro zero logo na frente, aí, nesse caso, eu tenho que colocar um zero no quociente, tá? Então, olha, cuidado para não confundir a regrinha da vírgula com a regrinha do zero no quociente. O zero no quociente é acrescentado quando? Quando a gente coloca um zero aqui no dividendo e mesmo acrescentando um zero não dá para dividir, eu tenho que colocar um outro zero em sequência, aí você tem que colocar um zero no quociente, ok? Então, vai ficar 500 dividido por 250, agora já dá para dividir, que dá 2, sobra nada. Agora, se mesmo acrescentando esse zero aqui, gente, do 500 não desse para dividir, eu teria que acrescentar um outro zero, aí você teria que acrescentar um outro zero aqui no quociente também, tá? Então, 5 dividido por 250 é 0,02. Vamos ver outra divisão. Essa vai dar uma situação diferente, tá? Deixa eu fazer embaixo aqui, para não fazer bagunça ali na frente. 3.451 dividido por 17. Isso aqui muita gente erra, muita gente confunde. Bom, então, começando aqui. 34, né? Por 17. 34 por 17 dá 2. 2 vezes 17 dá 34, sobra nada. Aí, eu não posso descer 51, lembra? Tem que ser de 1 em 1. Então, desce o 5. 5 não dá para dividir por 17, certo? Quando você desce um algarismo e não dá para dividir, aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que descer um outro algarismo. Quando isso acontece, você tem que colocar um zero no quociente. Tá? Então, não esquece desse zero, porque muita gente esquece desse zero. Então, vamos recapitular. 34 dividido por 17 dá 2, sobra nada. Desce o 5. Desci o 5. Ele não é resto o 5, né, gente? O 5 eu desci aqui do dividendo. Desci o 5. 5 não dá para dividir por 17. Eu vou ter que descer um outro algarismo. Quando você desce um algarismo, não dá para dividir. Você tem que descer outro em sequência. Aí você tem que colocar um zero no quociente, ok? Não pode esquecer desse zero. Aí agora vai ficar 51 dividido por 17 dá 3, sobra nada, porque 3 vezes 17 dá 51. Então, cuidado, hein? Descer um algarismo, não deu para dividir, tem que descer outro, aí tem que colocar um zero no quociente. Essa aqui é o que mais erram, tá? Essa aqui é a mais importante, que é a que gera mais dúvida. Vamos fazer mais uma, a última. 130 dividido por 125. 130 dividido por 125.
Então, vamos lá. 130 dividido por 125 dá 1, menos 125, né? Sobra 5. Olha, esse 5 aqui é resto, né? Ele é resto. Aí, não tem mais nenhum algarismo para descer aqui do 130 para eu continuar a divisão, né? Então, eu vou acrescentar o meu primeiro zero. Quando eu acrescento o primeiro zero no dividendo, o que eu tenho que fazer no quociente? Colocar vírgula, certo? Colocar a vírgula. Aí, o 50, mesmo acrescentando zero, né? O 50 não dá para dividir por 125. Então, eu vou ter que acrescentar mais um zero no dividendo. Se eu tenho que acrescentar mais um zero logo em sequência, aí o que eu tenho que fazer? Sem fazer a continha, né? Porque se eu tivesse acrescentado um zero, feito continha, acrescentado outro zero, feito continha, não tem problema não, tá? Mas se eu acrescentei o zero e mesmo acrescentando não deu para dividir, tem que acrescentar logo o outro na frente, aí o que eu tenho que fazer aqui? Colocar um zero no quociente. Então, 500 dividido por 125... dá 4, sobra nada. Então, 130 dividido por 125 é 1,04. Bom, então são esses exemplos que os que eu acho que causa mais dificuldade, mais dúvida. Então, espero que vocês tenham gostado.